Olá, pessoal, eu sou Mariana Melendes, nutricionista, e tô aqui no nosso podcast Papo de Bari. É o nosso 75º episódio. Olha que loucura! Gente, ela é boa em matemática, né? 75º episódio, eu não ia lembrar nunca. Nossa, nunca. muito legal. Gente, esse podcast, ele fala sobre saúde, obesidade, cirurgia bariátrica, sempre de uma forma leve, descontraída e com muita base científica. Isso que é o mais importante. E você pode assistir todos os episódios anteriores, pode maratonar aí esses episódios nas principais plataformas. Tem no Spotify, tem no YouTube, episódios com profissionais maravilhosos, falando sobre tudo isso que eu falei pra vocês, né, Marcela? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso, como é que é? 75º episódio. São 75 episódios. Eita, vrá! Pessoal, eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga e graças a vocês que curtem, comentam e também aos nossos patrocinadores, a gente consegue dar continuidade a esse trabalho. Então, para isso, vamos dar a palavrinha aí pros nossos patrocinadores. Solta aí. Oi, pessoal! No Grupo Nexco, o objetivo vai além de oferecer produtos financeiros. É caminhar lado a lado com cada cliente, ajudando a tomar decisões mais seguras e estratégicas para o presente e o futuro. A atuação é com pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais, oferecendo soluções completas em gestão, investimento, seguros e previdência. O foco é compreender a vida e os objetivos de cada cliente, traduzindo essa compreensão em estratégias personalizadas que tragam resultados concretos. No jeito Nexco de trabalhar, priorizamos confiança, solidez, inovação, transparência e ética. Na Nexco, o cliente não apenas protege o seu patrimônio, ele prospera e conquista os seus sonhos, com segurança e inteligência. E pessoal, para lembrar, marque a sua avaliação com um dos nossos consultores da Nexco. Bom, gente, vamos então agora apresentar a convidada de hoje, que, ai meu Deus, mora aqui muito dentro do meu coração. Tisa Reis, psicóloga. Ela vai se apresentar, mas eu quero dizer que é minha amiga de barriga, de mãe, né? Então, nossas mães eram amigas desde a infância e a gente não podia ser diferente com a gente, né, Tisa? É verdade. Bem-vinda! E eu também conheço a Tisa há um tempão, porque nós somos colegas de graduação, Exatamente. né, de UNB. Eu acho que eu era caloura da Tisa. E muito feliz dela estar aqui, porque ela é uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda. Ai, Eu fico aqui toda gente. honrada, tô me tremendo até, sabe, aquela pessoa. Muito maravilhoso. É a Tisa. Seja bem-vinda, Tisa. Gente, que delícia, né? Porque eu tô aqui igual. Isso que é bom, né? A gente andar com gente que a gente ama e gosta e admira. Porque eu também fiquei super lisonjeada quando eu recebi esse convite. Eu já tava assim, ué, quando é que é o que eu vou? Quando é que é meu dia Cadê de... o meu? Cadê o meu? Né? Todo mundo tá indo nesse podcast, eu quero ir também. Muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Coisa Uma boa. alegria Conta muito pra gente quem é a Tisa Reis. Conta um pouquinho Eita. da sua trajetória pessoal, profissional. A gente gosta de fofoca. Vixe. Nossa, quem é a Tisa Reis é uma pergunta muito ampla, gente. Vamos dar contexto. Um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal. Vamos lá. Bom, eu sou Tirza. Hoje eu tô com 46 anos, sou mãe do Gael e da Nula, sou filha, sou companheira, sou amiga de vocês, como a Mariana falou, amiga de barriga, amiga de graduação. Sou muitas coisas, entre elas, sou psicóloga há 25 anos já agora, gente, quase 25. 24, meu Deus do céu, né? 24 anos já trabalhando com psicologia e ao mesmo tempo também fui coach muito tempo, hoje sou mentora, trabalho com mentoria de lideranças, especialmente de lideranças femininas e da culminância de todos esses papéis da vida, né, de toda essa trajetória profissional, como psicóloga, como treinadora também de líderes e equipes dentro do contexto corporativo, também escrevi,
né? Me tornei escritora nesse caminho, fiz o meu mestrado na UNB também, em identidade feminina, na construção da identidade feminina nesse caminho. Estive com a Brené Brown, não sei se algumas pessoas conhecem. Maravilhosa. Devem Vale conhecer. a pena conhecer, pessoal. Vale a pena, porque é uma mulher incrível que consegue trazer o repertório científico e acadêmico a partir de um storytelling e de uma narrativa super fácil e acessível. É autora do Coragem de Ser Imperfeito, do maior de um dos maiores TED Talks que existem, né, que é o Poder da Vulnerabilidade. Enfim, estive com ela nos Estados Unidos, fui aluna dela, trouxe os cursos dela para o Brasil, e da culminância, né, de tudo isso surge, então, o livro Basta, liberte-se da exaustão e da culpa e faça sua vida caber. E então eu sou um pouco de tudo isso. Estou me descobrindo escritora. Já tinha escrito um livro antes em coautoria, né? Eu, o Homero e a Margarita, chamado Ser, Aprender e Transformar, Coaching Ontológico em Ação, mas o meu primeiro livro solo. Então eu estou me descobrindo nesse papel, sabe? Então eu sou essa pessoa multifacetada, palestrante, psicóloga, trabalhando no consultório, dentro das organizações, agora escritora. Estou me descobrindo em todos esses papéis. É muita coisa, né, gente? Muito maravilhosa. E sempre com esse olhar da mulher, né? Do feminino. Do né? feminino, Sim. né? E aí, que eu acho que vem pro nosso tema aqui, porque a maioria das mulheres que procuram, né, a cirurgia bariátrica e que procuram, inclusive até o tratamento para obesidade, tá? Posso estar me arriscando aqui, mas eu sei que a cirurgia bariátrica é um fato, são mulheres. Sim. Né? E eu acho que o tratamento da obesidade também são mulheres, até porque a gente ainda tem aquele tabu, né, do homem procurar serviço de saúde, é sinônimo de fraqueza e etc. Isso seria, acho que, assunto para outro podcast. Seria. Né? Mas como que você acha, né, que esses temas corpo, autoestima, o papel da mulher, como que você acha que eles, vamos dizer assim, se cruzam, né, no trabalho de você como psicóloga? Nossa, eles se cruzam absolutamente. Eu acho que não dá para a gente desassociar uma coisa da outra, né? Quando a gente pensa nos maiores gatilhos para nós mulheres que disparam a sensação de vulnerabilidade, de vergonha, de Culpa. insuficiência, de culpa e de inadequação, tem a ver com o corpo, né? A questão da imagem para nós é um pré-requisito muito grande e é um desestabilizador. Ora um estabilizador, ora um desestabilizador. Só que em ambas as situações, ela faz, o nosso corpo e a nossa imagem estão completamente associados à nossa autoestima, porque faz com que a gente tenha uma autoestima contingenciada. Ou seja, eu fico com uma autoestima que depende do outro. Então, olha como é que eu fico vulnerável. Na hora que alguém me olha e fala que eu sou linda e maravilhosa, Tá tudo lindo. eu tô me sentindo. Mas quando alguém me olha e diz, e me olha com uma cara feia, ou me desqualifica, ou faz um virada de olhos para mim, imediatamente eu também já não sou, né? Então, o que a gente vê na clínica? Eu acho que você também tem essa experiência, né, Marcela? Porque você trabalha muito com isso no consultório, né? Sim, o tempo inteiro. Então, o que eu vejo muito na clínica? Essa autoestima que é como se ela fosse sempre dependente do olhar do outro sobre nós. Então, o nosso grande desafio na clínica é construir uma sustentação interna na qual a pessoa seja capaz de se perceber e, claro, quem é que não gosta de elogio, né? É óbvio que a gente vai gostar de elogio e isso vai vir como uma forma de reconhecimento, mas isso não pode ser a base, isso é o extra, sabe? Intrínseco. Isso. Autônomo, é dela. E eu acho que também aquela ideia é uma coisa que eu faço muito, né? Com minhas pacientes, principalmente as mulheres, é desconstruir esse conceito de autoestima somente com a relação à aparência física, Exatamente. né? Desconstruir mesmo, construir um conceito de autoestima baseado em outros padrões de comportamento. Perfeito. Que vai além da questão de imagem corporal. É muito difícil a gente desvencilhar o que você falou, desassociar, porque a nossa imagem é a primeira coisa, né? Isso. É o primeiro coisa que a gente vê. E o corpo é a nossa morada. Exatamente, né? é um fato. Então, exatamente. desconstruir um pouco disso é difícil,
Mas eu acho que é minha principal tarefa quando eu falo em autoestima, né? Mas Sim. não tem como desassociar, né? Dessa questão de corpo, de autoimagem. Uma coisa que eu vejo, que eu penso muito também, quando a gente está falando nesse sentido clínico e nesse olhar clínico, é primeiro entender, assim, que a gente precisa sair dessa ideia da autoestima resolvida. Ah, agora eu tô com a minha autoestima resolvida, né? Resolvi, pronto, agora eu tenho autoestima e vai para sempre. Não, a autoestima não é uma coisa que ela se consolida dessa forma, ela é uma prática diária. É uma escolha diária, é um compromisso diário. Tem dias que a gente está em dúvida. Exercício. É um exercício, né? Então é uma escolha diária, é um exercício, é uma prática diária de estar atenta a si mesma e de se perceber nessa autenticidade. Entendendo o que é que está em jogo. Então, a minha imagem é uma coisa importante para mim, sem dúvida. Agora, como eu posso, então, gostar do que há hoje, abraçar o que há hoje, para a partir desse espaço de auto-reconhecimento, eu começar o meu processo de transformação. Eu ia te perguntar exatamente isso. Na prática, como que... Essa palavra empoderamento é uma coisa que já meio que banalizou, mas né? Como que você consegue e lida com essa mulher, principalmente uma mulher que sofreu uma transformação, por exemplo, um emagrecimento, quer seja por tratamento, quer seja por cirurgia bariátrica, prático do dia a dia dela, para ela se tornar uma pessoa que exercite melhor essa autoestima e faça isso de uma maneira mais prática? Mari, tem muitos jeitos, né? E eu acho que vai depender muito da história de cada mulher que vem até nós. Mas dito de um jeito genérico, assim, eu também não gosto mais muito da palavra empoderamento, porque eu acho que ela banalizou demais. Mas se a gente for dizer de um jeito claro, para mim, empoderamento é reconciliação. Olha. Essa é a palavra para mim do empoderamento. Porque não é uma coisa de fora para dentro, porque senão, de novo, a gente entra num empoderamento performático. Não é sobre performance, é sobre presença. E é sobre acolhimento de quem se é. Isso é uma pessoa empoderada. É quando eu me acolho como eu sou e eu me posiciono no mundo a partir de quem eu sou. Percebe? Então... e por que eu gosto da palavra reconciliação, especialmente quando a gente está falando dessas questões corporais? Porque num processo, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica ou de um emagrecimento profundo, a identidade fica em risco aqui porque a pessoa se reconhecia naquela forma. Tem gente que nunca se viu magro, viu? Tem gente que nunca se viu magro e essa pessoa construiu a identidade uma vida inteira, às vezes brigando com o corpo, em batalha com o corpo. Então, de repente, esse corpo se transforma e eu não me reconheço nele. Então, como me reconhecer nessa nova pessoa? Porque eu olho no espelho, uma paciente minha me disse isso esses dias, ela disse assim, eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. Eu acho bonito, só que não sou eu. Olha que interessante. Uau. E aí a gente começa a ver que a própria questão da corporalidade, ela tem um nível de subjetividade que são várias camadas. O corpo é nossa proteção. E esse corpo, ele carrega uma história, que às vezes é uma história de sofrimento, de dores, de mágoas, de conquistas. Esse corpo não se constitui dessa maneira à toa. Então existe um cuidado que a gente precisa ter e uma compreensão de que empoderar, mas aqui entendendo, né, o real significado da palavra, que é dar poder para a pessoa e, ao mesmo tempo, estimulá-la para que ela encontre o seu poder. Nesse sentido, quando a gente está falando desse corpo que essa pessoa está descobrindo, é ela viver um processo de reconciliação com ela. Eu vejo muito, assim, posso estar errado no que você está falando, do que eu estou falando, mas assim, vejo muito a ideia de autocompaixão. Exatamente, né? De Marcela. autocompaixão, de autorrespeito, é uma coisa que eu falo muito. Totalmente. Então, assim, quando você estava falando assim, de você fazer as pazes consigo mesmo, né? E também entender que tá ok aquele dia você tá toda desarrumada, malamanhada, em casa, só de chinelo e sem escovar o dente o dia todo, e que naquele momento tá ok. Isso é empoderamento, o fato de você fazer isso e não se culpar por isso. Seria isso? Exatamente. Uma coisa que eu digo muito para os meus pacientes é assim, você ter dias assim, tá tudo bem. Isso é normal, isso faz parte de uma vida ativa, a vida é assim, às vezes ela espreme a gente, às vezes ela expande, tem dias que você tá feliz, tem dias que você tá triste. Essa flexibilidade é parte da saúde mental.
Agora, quando que a gente precisa observar isso com mais cuidado? Quando não é só mais um dia que eu quero ficar em casa deitada de pijama sem escovar o dente. Quando se torna 2 dias, 3 dias, daqui a pouco é uma semana. Daqui a pouco sair já tá difícil. Daqui a pouco eu saio um dia e passo 3 isoladas. Então, o que que a gente precisa ver? Eu falo muito no consultório assim, que o adoecimento psíquico, ele tem a ver com rigidez. Quando a gente enrijece em algum padrão, a gente adoece. Agora, todo o resto é parte da flexibilidade humana, é parte da experiência de ser gente, né? Então, quando a gente está falando, voltando um pouco à sua pergunta, Mari, quando a gente está falando assim de, caramba, como é que a gente empodera uma pessoa que está vivendo esse drama corporal? A primeira coisa é ela fazer esse processo que a Marcela bem trouxe, da autocompaixão, do acolhimento, e inclusive de se acolher quando não estiver dando conta de aceitar. Hoje está difícil aceitar. E começar a ter essa conversa interna consigo, né? Hoje está duro demais me olhar no espelho e me reconhecer, não estou conseguindo. E uma das coisas que eu falo é assim, vai se aproximando dessa pessoa que você está vendo no espelho. Um dos exercícios que eu dou muito para as minhas pacientes, nesse sentido delas se reconhecerem na imagem mesmo. Eu vou com elas para frente do espelho, sabe? E começo e falo, encosta em você. Começa a ver aí suas dimensões. Como é que é esse corpo? Ou às vezes eu peço para ela desenhar no papel, assim, me desenha como é que você está se vendo, como é que você está. Eu faço isso também. Isso é muito legal, né? E depois a gente vai, bota ela no chão e faz o contorno dela. Olha como você de fato é. Você percebe que tem uma discrepância entre a sua autopercepção e como você... Então vai para o espelho, olha, sabe, começa a entrar, primeira conciliação, começa a entrar em contato com isso que está surgindo. Para vocês se apropriando aos poucos. Empoderamento também é autoapropriação, né? É eu começar a me apropriar. Isso é quem eu sou. Como eu quero colocar isso no mundo, né? Fantástico. E eu acho assim, uma coisa que eu acho que dificulta muito é o fato de que essa pressão social, né, do muito corpo magro, grande, as mídias sociais, as redes sociais exigem muito essa questão do corpo magro. Como é que você lida com isso, Tiz? Essa questão, principalmente das pressões. Olha quem apareceu! Ai, eu não acredito! Eu vou invadir. Que maravilhoso! Ele chegou, gente! Gente, eu cheguei. Brasília tá um caos. Maravilhoso! E olha, deixa eu só falar aqui. Vim trazer as fichinhas da Hebe pra gente. Eu já tava sentindo falta da minha fichinha da Hebe. Gente, essa mulher aqui é maravilhosa. Amo mais do que Chuchu da Preta. Gente, vocês estão vendo como eu tô muito chique hoje nesse podcast? Só com pessoas que eu amo aqui hoje. Obrigada. Gente, é porque... Ai, que elegância! É muito Gente, desculpa invadir. Beijo, até o próximo episódio. Já vou deixar um pedido aqui, hein? Eu quero vir aqui num dia de papo de bari com Cícero presente também. A gente tem que fazer. Vamos fazer. Gostaria. Fechado. Tchau, gente. Não aguento essa pessoa. O que a gente tava falando, Gente, mas que trio é esse, hein, vocês? É muito maravilhoso isso aqui. Vamos voltar para as questões, né, assim, da pressão social, né? Eu tava falando, né? Então, assim, que você falou que a mulher tem que começar a tentar se enxergar, né? É um exercício que tem que fazer diariamente. Só que muitas vezes essa parte social dificulta muito, né? Então, às vezes a gente pega uma mulher, trabalha essa questão da autoestima, mostra pra ela que ela é além do corpo dela, né? Que o corpo dela protege ela e tudo, mas só que ela chega em situações sociais em que, por exemplo, eu já ouvi falar, Marcela, eu tô no ônibus e ninguém senta do meu lado por conta do meu tamanho. Sim. Ou eu vou para uma academia e sinto que tá todo mundo olhando para ver se eu vou dar conta de fazer o tal exercício. Ou, Marcela, eu me arrumei toda para fazer uma entrevista de emprego e a pessoa nem olhou na minha cara e eu tenho certeza que é por conta da minha aparência física. Sim. Né? Então, assim, como lidar com isso? Como que a gente pode eu sei que é uma coisa muito que cada mulher vai carregar uma história em relação a isso, sabe? Como que a gente fala assim, manda tomar naquele lugar? Essa vontade de falar. E tipo principalmente assim, sem ela perder a identidade dela. É isso. Ai, gente, eu acho que esse é um ponto tão importante, né? Porque existe um preconceito mesmo. A gente sabe que essa questão da gordofobia, especialmente quando a gente está falando de pessoas obesas e tal, tem um preconceito. E mulheres obesas sofrem ainda mais. Por quê?
Porque nós, historicamente, como mulheres, nós fomos educadas a as pessoas dizerem sobre como o nosso corpo deve ser. O nosso corpo se torna um corpo performático. Então, desde muito pequena, as pessoas se sentem confortáveis em falar assim, nossa, tá tão bonita, nossa, o que você fez no cabelo? Engordou um pouquinho, hein? Emagreceu. Esses dias eu estava conversando, por exemplo, se você vê seu filho, compare o seu filho com sua filha. Lá em casa eu vejo isso muito claramente, porque os meus dois são adolescentes do mesmo tamanhinho, eu vejo como isso já é um repertório que a minha filha sofre e tem que lidar. E o seu E filho o meu não. filho sequer já ouviu algum comentário a respeito do corpo dele. Mas a gente comenta o corpo da mulher. Então é como se o corpo normalizou, né? A gente normalizou isso e a gente precisa aprender a tirar isso da normalidade. O corpo do outro é o corpo do outro, né? Existe um termo em inglês que eu falo muito para os meus filhos, isso é body shaming, né? Você está fazendo a outra pessoa se sentir envergonhada por causa de uma característica corporal dela. Que direito você tem de fazer isso com alguém? E nós nos sentimos absolutamente autorizados e intitulados para fazer isso uns com os outros. Então, realmente, gente, é uma experiência cruel e não é só para quem é gordo, né? Para quem tem obesidade. É para todas nós. Quem de nós aqui nessa mesa nunca sofreu com isso? Um olhar atravessado ou um olhar de desejo quando você não estava pronta. E essa é uma das coisas que muitas vezes as mulheres sofrem. Por exemplo, eu tive um corpo obeso que era não visto durante tanto tempo. De repente eu passo a ter um corpo magro e eu passo a ser vista com um olhar de desejo que eu não fui treinada ao longo da minha vida. Eu não sei o que fazer. E que eu não gosto. E que eu não gosto porque me constrange, me envergonha, me atravessa. Percebe? Então a pessoa não foi preparada para isso e de repente ela se vê atravessada. Quem de nós nunca se viu atravessada? Eu me lembro que às vezes quando eu era mais nova, às vezes a gente estava andando na rua e eu sentia um olhar sobre mim que eu fazia assim com a minha roupa, com o meu caderninho ou com a coisa que eu tivesse na mão, porque eu me sentia... Peraí, quem te deu autoridade para me atravessar dessa maneira, né? Então tem essa questão que a gente não pode negligenciar, e é claro que é uma questão que nos atravessa, por isso é tão importante a gente ter apoio, né, terapêutico num momento como esse, porque essas coisas elas precisam ser ditas, elas precisam ser elaboradas, elas precisam ser autorizadas de serem sentidas para que elas possam ser processadas. E eu vou falar uma coisa, eu treino isso todos os dias no meu consultório, porque eu sou nutricionista e eu lido com corpos, Sim, né? Não só na obesidade, todo, cirurgia né? bariátrica, eu lido com menopausa, com tudo. E eu tinha uma como é que eu falo? Mania de elogiar. Quando eu abria a porta do consultório, elogiar o quê? O corpo. O corpo, o cabelo, o olho, o não sei o quê, nananã. E aí, quando isso começou a... Porque agora que a gente fala sobre isso, né, gente? Exatamente, a gente Eu tá comecei a aprendendo, treinar, não elogiar, nem elogiar, porque claro que eu não ia falar, que isso, hein, engordou. Mas nem falar o bom também. Por quê? Eu constranjo as pessoas da recepção. Eu noto isso. Então, as pessoas da recepção que não emagreceram, como a que eu elogiei, já estão falando, tá vendo? A sim, doutora no falou ponto que a que eu fulaninha queria trazer. emagreceu e eu não. Pronto, então... Entendeu? E eu me vejo errando toda semana. Eu treino todo dia e eu erro pelo menos uma vez ou duas na semana. Porque normalizou. E também... Porque normalizou. E outra coisa, eu acho que o treino... Aí, o que a gente faz? Eu falo muito de cheiro, porque a pessoa tá cheirosa. E às vezes eu falo muito de postura. Nossa, eu vi que hoje você falou muito mais do que na sessão passada. Olha aí. A gente Né? precisa ficar falando só de aparência, né, Eu gente? falo Isso é muito maravilhoso. de postura. Às vezes eu falo muito de postura também. Agora... Mas tem é difícil. Ponto, mas tem um ponto que vocês duas estão falando e que você trouxe aqui agora, quando você diz assim, eu constranjo as pessoas na recepção, que é um ponto muito importante para a gente cuidar e que também é um dos maiores vetores, especialmente para nós mulheres, e que perpassa essa questão da rede social e dos encontros sociais, que é a questão da comparação. Né? Então isso também é um adoecedor. Então você percebe por que é constrangedor? Porque na hora que você está elogiando a pessoa que está aqui na sua frente, as outras que não estão sendo elogiadas estão imediatamente pensando, comparando. Nossa, ela só gosta daquela ali, ela só falou bem daquela ali, ela não vai achar que eu emagreci tanto. Se você não é tão efusiva na sua abordagem, então é porque ela... Então começa uma questão... E o corpo, né, gente, ele é um instrumento de comparação constante.
né? Por isso que eu falo para vocês, assim, talvez o nosso maior desafio na clínica e trabalhando com essas questões que a gente trabalha, é sair dessa autoestima contingenciada e dessa autoestima referenciada como se houvesse um corpo ideal, um padrão ideal ao qual eu tenho que me acolher, para um lugar de um autoacolhimento, de falar assim, bem, eu sou assim, e o que há de grande em mim? O que há de grande em ser quem eu sou? E aí a terapia ajuda muito nisso. Então, eu posso falar de uma experiência própria? Então, olha só, eu sempre fui grande, né? Então, eu sempre fui uma mulher grande. E linda. E sempre, e eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar esse fato de ser uma mulher grande. Então, eu com 12 anos, eu já tinha essa altura, então eu era a maior da turma, né? Eu tinha aquele buchinho assim, aquela barriguinha, né? Então, eu sempre fui grande, sempre tive colchão, pernão, sempre tive uma pessoa larga. E eu sofria muito. Era uma coisa que eu não aceitava, sabe? Minha adolescência, depois, até na época da faculdade, tudo. E aí, e eu sempre nadei, né? Sempre fui nadadora. E aí, eu lembro que quando eu me aceitei, quando eu vi que era questão isso foi na terapia, né? Que era meu biotipo, né? Fiz esse exercício de espelho também com o meu terapeuta, né? Que é até hoje meu terapeuta. E eu lembro que, lógico, não foi numa sessão, né, gente? Quando eu tive esse processo de aceitar, né? Que, Marcela, esse é o seu biotipo. Como que você pode otimizar o seu biotipo? É isso. Eu resolvi ficar forte. Eu falei, eu sou grande, só vou ficar forte. Eu não quero ser mais... Não tem como eu ser uma mulher igual Gisele Bündchen, né? Magrinha, magricelinha, barriga chapada, não sei o quê. Aquele biotipo esguio, né? Que a gente... Né? Mais esguio, né? Acho que é isso que a gente fala. Sim. Né? Então, eu sempre vou ser, mesmo eu sendo mais magra ou estando mais acima do peso, eu sempre vou ser uma mulher grande. Ninguém nunca vai falar assim, nossa, aquela mionzinha pequenininha. Sempre vai ser uma mulher grande. Então, quando eu aceitei, eu falei, cara, eu sou grande, o que eu posso aproveitar do meu corpo nisso? É isso. Né? E aí, eu fui pro CrossFit e eu resolvi, cara, eu vou ser forte, eu quero ser forte. Não no sentido de ser forte só de grande e forte, mas de ter força, de usar ao meu favor. Sim. Entendeu? Então, isso foi muito importante pra mim. Então, eu acho que, assim, todos os corpos, a gente tem que trabalhar as capacidades dele, que ele tem. Exatamente. Né? O que ele é capaz de fazer, sabe? Ele é um templo, vamos dizer assim. Ele é capaz de fazer milhões de coisas, né? Então, o que o seu corpo é capaz de fazer? Às vezes, você tá sofrendo com obesidade, com uma doença que te limita. Sim. A gente não pode dizer que a obesidade não é limitante. Ela é uma doença limitante, fisicamente. Mas dentro da limitação, você é capaz de fazer alguma coisa. Todo mundo, eu sempre digo, é capaz de aprender e é capaz de fazer alguma coisa, né? Com aquele corpo que ela tem. E falando em comparação, a gente não pode deixar de falar das redes sociais, né, gente? Sim. Que foi uma coisa que veio, assim, pra ainda dar uma intoxicada. Com certeza. Nesse rolê. Tipo, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Parece que é daquela moça lá, Como é que você tem visto isso? Até no seu consultório, no seu trabalho com mulheres, esses mitos, armadilhas que você percebe que as redes sociais trazem sobre o corpo ideal, sobre essa questão da autoestima e tudo mais. A gente já falou, acho que de forma transversal sobre tudo isso aqui, né? Eu acho que as redes sociais, elas amplificam tudo isso que nós estamos conversando. A vergonha por não estar nesse corpo ideal, a comparação, o cuidado com a comparação. E, gente, é perverso, porque assim, você olha nas redes sociais e sempre tem, né? A mulher incrível num salto 15, maravilhosa, que dá conta de tudo, Então vai te empurrando cada vez mais, magra, que teve não sei quantos milhões de filhos. Que acorda 4 da manhã, bota a cabeça na banheira de gelo. Exatamente. Então você percebe. Tá na academia 5 horas. Exatamente. Aí bota lá, 5h52 na esteira. Né? Já feito. Done. No pain, no gain. Tá pago. Tá pago. Adoro. Tá pago. E meu despertador tocando e eu lá. Exatamente, né? Então, o que acontece? Primeiro que é uma maldade. Porque assim, com você convive com o seu bastidor. Você tem a sua história. Isso. Você tem os seus perrengues. perrengues. Você sabe os seus dias maus e os seus dias bons. Você não sabe se a pessoa tirou essa foto na academia, chegou em casa e chorou a tarde inteira. Você não sabe. Você tem aquele registro, é um registro estático. Você não sabe se ela tem você, 3 babás lá. Esse é o ponto.
com você, você convive o tempo inteiro, então você sabe dos seus perrengues. Uma coisa, uma fala que eu trago muito para os meus pacientes é assim, cuidado, porque você tá comparando os seus bastidores com um palco da outra pessoa. Quando você tá no palco, você tá sentindo tudo isso que você tá sentindo aqui para mim? Excelente. Você não tá, entendeu? No palco, a gente tá na performance. Agora, quando é que você descansa? É na hora que você sai do palco. Excelente. Entendeu? Internet é palco. A vida acontece atrás dela. Isso é uma coisa que eu falo muito para todas as mulheres que eu acompanho, nos programas, nas minhas mentorias, no consultório. Internet é palco. Então, cuidado com o que você está fazendo com você. E uma das coisas que eu estimulo, gente, é um consumo consciente, porque o problema não está nas redes sociais, o problema está em como nós consumimos isso. Então, veja, eu estou aqui olhando a internet, eu estou percebendo que isso está me fazendo me sentir mal, que eu estou o tempo todo sendo empurrada por uma sensação de insuficiência, então talvez eu esteja precisando rever quem são as pessoas que eu estou seguindo e o que está me motivando, qual é o motor que está me levando a seguir essas pessoas. Porque também existe um vício emocional nessa coisa de ficar se jogando para baixo, nessa sensação de eu tô sempre aquém, de eu tô insuficiente, de que eu tô na culpa. Então, veja, e as mulheres, nesse componente da culpa, aí é que se exacerba mesmo esse rolê, né? Porque assim, eu já tô me sentindo culpada. Nasce uma mulher, nasce uma culpa junto. Nasce uma mãe, nasce uma culpa ao quadrado. Então, quando eu tô ali na rede social, isso daí fica gritando na minha cabeça. Eu engatilho ali, ó, imediatamente em alguma coisa que eu vi e que confirma que eu devo me sentir como eu estou me sentindo. Né? Então a gente vai construindo. Reforça, né? Exato, vai reforçando, vai construindo um ciclo vicioso, onde eu vou tendo a certeza absoluta de que tá todo mundo bem. E a única que está com problema, e essa é uma das coisas que eu acho muito ruins, que é assim, é quando você pega uma questão que é sistêmica, porque veja, vocês percebem, a gente está aqui falando de questões que são sistêmicas. Quem de nós, mulher, nunca se viu comparada por causa do seu corpo? Nunca se sentiu gorda demais, feia demais, inadequada? Quem nunca olhou para o seu armário e falou assim, nossa, eu não tenho nada para vestir hoje, nada está ficando bem em mim? Não é sobre se eu sou magra, gorda, não é. Todas nós somos atravessadas por essa questão social. No entanto, quando você está lá sozinha no seu armário sentindo isso, você acha que só está acontecendo com você. Essa é a maldade. Como se fosse um problema seu que você é que está tendo dificuldade de resolver na sua vida pessoal. Você que veio estragada. Então eu fico super feliz quando a gente tem a oportunidade de conversar coisas assim, em contextos como esse que a gente está fazendo aqui agora, com 3 mulheres incríveis, diferentes entre si, para a gente poder dizer para essas mulheres que estão nos assistindo. Já passei por isso. Exatamente. Você já? Passo. Já Gente, passei, passo e passo. A gente está envelhecendo. E essa questão do palco me pegou também, gente. Esse negócio da internet como verdade. palco. Porque nós aqui somos influenciadoras e somos formadoras de opinião. Exatamente. E eu recebo cada comentário de paciente, de seguidor, falando sobre algum post meu que não foi nem minha intenção mostrar aquilo. E aí a pessoa viu de uma maneira se rebaixando e me exaltando. Exatamente. E eu por dentro pensando, cara, não era nada disso. Naquele dia eu tava péssima, cansada. Você não faz ideia, eu só meu fiz amor. porque eu tinha que fazer. Olha que loucura. Vocês estão vendo? É muita responsabilidade, E né? aí vem até uma questão da maternidade, né? Ai, temos que falar sobre isso. Porque ela geralmente costuma colocar a mulher em segundo plano, né? A maternidade. Sim. E aí, como é que a gente resgata isso, sabe? E principalmente a maioria das mulheres que a gente atende são mães, e aí convivem com obesidade, tem essa questão, né, da maternidade, e elas, várias têm esse relato. Marcela, porque a gente fala, agora é o seu momento, é o momento de você se colocar em primeiro lugar. Se você não estiver bem, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser uma boa... Não vai. Você precisa, né, assim... O autocuidado. O autocuidado e tudo. E elas falam, não consigo.
Gente, ó, esse é um dos problemas que eu mais vejo, assim, e é uma das razões pelas quais eu faço o meu trabalho. Há uns anos atrás, logo quando eu me tornei mãe, eu construí um programa chamado Mães Equilibristas. E a minha pergunta para essas mulheres, quando eu as recebia, esses dias mesmo eu dei uma palestra sobre isso e fiz essa mesma pergunta. E o olhar, mesmo sendo 10 anos depois, continua sendo o mesmo. Que é assim, você equilibra tudo ou você equilibra apesar de tudo? Como é que você está vivendo a sua vida? Ai, isso é forte. Percebe? Porque assim, quando a gente fala da maternidade, gente, é uma coisa muito, muito profunda. Por quê? Desde muito pequenas, nós mulheres, em geral, nós fomos ensinadas a cuidar. Tanto que muitas mulheres chegam na maternidade, elas falam, Tia, falam para vocês também, mas eu não sei. Quando a gente diz assim, se prioriza, cuida de você, o que você gosta? Eu nem sei do que eu gosto. Porque a vida da pessoa, desde muito cedo, foi atender às necessidades dos outros. Porque nós somos, gente, nós mulheres, especialmente nós mulheres brasileiras, antes mesmo da gente nascer, já existe uma série de expectativas, já existe um script de um papel performático de como nós devemos nos portar na vida. Olha o dispositivo de gênero que nós temos aqui. Sim. Mesmo antes da gente nascer. Como que você deve ser, como você deve se vestir, como você vai sentar, como você vai falar, que tipo de profissão você vai ter quando você crescer. Se você fala demais, se você fala de menos. Já tem uma definido para você a sua trajetória. E se você não acolhe isso de pronto, você imediatamente já começa a opa, já tem algo errado aqui acontecendo. Quando a maternidade vem, aí as redes sociais pioraram muito, porque assim, na época das nossas mães, elas estavam tentando fazer acontecer, ninguém tinha tanta referência assim. Não conseguia nem se comparar muito. Não é verdade? Você não tinha muito com quem nem se comparar, você estava ali fazendo o que era possível, à sua maneira, entendeu? Nessa. E vamos embora, e é isso aí que tem pra hoje, e no máximo você encontrava com alguém, quando possível, umas coleguinhas ali no parquinho, e aí vocês batiam um papo, trocavam 3 ideias e acabou. Hoje, a gente tem uma super estimulação sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é certo, o que é errado. Aí tem um time daqui, o time de lá, e você aqui tentando se compreender, porque você nem sabe qual é o seu time, e nem se você tem um time, e nem se isso faz sentido para você, porque não dá tempo de pensar sobre isso. Então, é uma coisa avassaladora. E a gente ainda tem os arquétipos, se a gente for entrar nas abordagens mais profundas. E aí, um dos arquétipos muito importantes na nossa cultura é o arquétipo da Santa Mãezinha, que é o arquétipo inspirado em Maria, que vem de um repertório de uma abdicação total, como se o certo no amor fosse a abnegação. Nossa, você fez um post essa semana passada sobre autossacrifício. Nossa, gente. Exatamente. Que é muito isso, né? É isso. Então, é assim, para eu demonstrar que eu amo, eu preciso tirar de mim. É aquela coisa de... Esse é o amor. A mãe deixar de trabalhar para ir para a reunião da escola, ok, super tranquilo, normal. O pai, nossa, que paizão, maravilhoso, parabéns. A mãe não tá fazendo mais do que obrigação. Tipo assim, normal, mais que obrigação, ela deixar de trabalhar. Agora o pai, nossa, ele deixou de ir para a reunião. Nossa, ele te ajuda. Que ódio quando eu tenho gente, esse ele te ajuda. Vamos combinar uma coisa aqui. Gente, pai não ajuda, pai é pai. Pai, parceiro, marido, ninguém tá ajudando ninguém. São 2 adultos funcionais contribuindo para uma rotina doméstica. Vamos entender isso, gente, tá? Dentro da parentalidade, dentro da conjugalidade, ninguém tá ajudando ninguém. São 2 pessoas adultas que são parceiras de vida, apoiando uns aos outros. Dividindo responsabilidade, gente. Sabe? Então, uma coisa que eu falo muito para as mulheres que eu acompanho é assim, olha só, quando elas chegam com esse drama da maternidade, com a questão da maternidade, porque isso também me atravessou profundamente quando eu me tornei mãe, né? Porque a gente quer performar, a gente quer fazer do jeito certo. E a culpa vem... Você sabe que no Brasil, gente, a Valesca Zanello fala isso, que é uma pesquisadora da UNB maravilhosa. Maravilhosa. Ela fala isso de um jeito perfeito. Ela diz assim, sabe qual é, dentro do dispositivo materno, o que faz a pessoa se sentir mãe? A culpa. Se você é mãe e não tem culpa, tem algo errado com você. Uau. Para vocês verem o nível de cuidado que a gente precisa ter com essa questão. E o que eu trabalho muito com as mulheres é mostrar para elas assim, olha só, existe uma mulher aqui que é anterior à maternidade, que é presente na maternidade
e que vai ser posterior à maternidade. Que a maternidade é um dos papéis, A maternidade é um dos seus papéis, ele é um papel identitário, porque ele te atravessa na sua identidade, né? Mas precisa haver algo além dela que significa, que dá dignidade e que interage com esse papel. Então, o meu exercício com as mulheres é elas se verem mulheres para além da maternidade. E elas entenderem que o amor do cuidado, né, que o cuidado materno, ele não é a despeito de si. Ele não pode ser a partir do seu autossacrifício, porque senão isso vira uma conta a ser paga pelo seu filho. Vira uma barganha emocional. Eu né? fiz tudo por você a minha vida inteira. Eu larguei meu trabalho, eu deixei de perseguir minha carreira. Você vira ressentida. Poder, Você se torna uma mulher ressentida. Eu digo muito isso para as mulheres e para as mães que eu acompanho. Você quer fazer o melhor para o seu filho? Cuide de você. E cuide de você na presença deles. Por quê? Sabe quem falou isso pra mim? Ah. Que incrível isso. O pediatra do meu filho. Olha que maravilhoso. Que eu fui mãe com 16 anos, né? Aí eu lembro que eu cheguei pra ele, o Gabriel pequenininho, né? Eu lá, menina velha. E ele falou assim, você tá saindo com seus amigos? Aí eu, não tô. Mas sua mãe? Não, minha mãe super disposta pra ficar com ele. Não, mas é porque, né? Eu tenho que ficar com ele, eu tenho que cuidar dele. Não, Marcela, você não é só mãe. Você é uma adolescente que precisa viver, que precisa sair. Eu me sentia culpada já com 16, 17 anos de idade. Nossa, né? gente. Porque, olha, tá vendo a pressão aí? E ele falava assim pra mim. E minha mãe, super disposta a ficar. Ela só ficava assim porque eu tava amamentando, entendeu? Então, mas ele ensinou como é que guardava o leite, como é que fazia, não sei o quê. Então, eu podia sair, ficar 3 horinhas fora e voltar, né, com os amigos. Só que eu não queria. Né, eu sentia que eu tava ali, que eu tinha que assumir aquela responsabilidade de mãe e tal. E ele falava assim, se você não for feliz, seu filho nunca vai ser feliz. Eu nunca esqueço dele. Gente. Dr. Myron Lima. Eu nunca esqueço ele falando isso. É verdade, E outra coisa sutil, na época de comer. Ele falava assim, Marcela, coma primeiro. Depois você vai dar pro seu filho. Aí eu olhava assim, porque se você estiver estressada e ele não quiser comer, você vai brigar, você vai gritar, você vai... Então, coma primeiro. E você vai comer a comida boa, não é que ele vai ficar com o resto. Você vai comer em paz, depois você vai dar pro seu filho. Eu acho que é o mesmo raciocínio, né? Exatamente, gente. E eu tô curiosa com isso aqui, ó. Me conta aí, se seu livro fala disso tudo. Esse basta de quê? Conta pra gente. O livro... Diz, é sobre o quê? O que ele aborda? Como é que é? Eu vou contar pra vocês, tem a ver com toda essa nossa conversa. O Basta, ele surge desse momento de exaustão, porque a gente tem vivido um tempo, não sei se vocês têm pegado isso no consultório, mas eu pego todo dia isso, encontro essas conversas em todo lugar, que é, tá todo mundo cansado. Né? A gente falava disso antes de começar o podcast aqui, né? Estamos todos cansados, todos sobrecarregados, todo mundo com uma sensação de transbordamento, né? De que, gente, a vida não tá cabendo na vida, né? E os anos passando super rápido, os minutos, as semanas, parece que tá tudo mais rápido. Hoje, gente, uma pessoa entrou em contato comigo falando, Tis, a gente queria que você fizesse um trabalho, tal data, você pode? Eu falei, eu não consigo. Ela, então me apresenta uma data que você possa. Aí eu fui olhar minha agenda e falei, gente, esse ano acabou. Em fevereiro de 2029. Acabou. Eu não consigo mais. Entendeu? Esse ano acabou. Eu falei, meu Deus, a gente tá em novembro. É o Basta? Então, o Basta surgiu assim. Ele vem de uma coletânea, assim, de um trabalho de todos esses anos, né? E ele surge, esse Basta, ele surge na pandemia. O meu Basta foi na pandemia. E eu me lembro que foi mais ou menos assim, eu estava dando de manhã uma palestra, agora eu não me lembro se foi para a AGU ou para a Procuradoria, eu estava dando uma palestra de manhã, e falando na palestra, e depois abriu-se um espaço para as perguntas na época da pandemia, e as pessoas começaram a falar, e todo mundo falando, que estava exausto, que não estava dando conta, da dificuldade dos limites, com tudo que estava acontecendo naquele momento e tal. E eu trabalhando isso com eles, escutando, e eu mesma me sentindo assim, no meio daquele home tudo que virou a nossa casa, né? Porque não era mais um home office, era um home tudo, era onde acontecia a escola, a vida, o lanchinho, era onde a gente adoecia, tudo estava acontecendo em cima da mesma mesinha, né? E aí, quando foi à tarde, eu fui dar uma mentoria, num programa das indústrias farmacêuticas, das mulheres da indústria farmacêutica multinacionais. Então, nós éramos
52 mulheres lá, elas têm um programa de mentoria que elas se mentoram entre elas nas indústrias. E elas me chamaram para dar uma aula para elas, no programa de mentoria, sobre empatia. E na hora que eu comecei a falar com essas mulheres, todas elas, gente, trazendo essas mesmas conversas que a gente está trazendo aqui hoje. Sobre a maternidade, sobre a culpa, sobre a vergonha, sobre o peso, sobre, no meio da pandemia, sobre a exaustão, sobre a sobrecarga, sobre tudo isso, sobre a ansiedade, sobre o burnout. Não estou dando conta. Não estou. A mensagem era essa, eu não estou dando conta. E eu me lembro que na hora, eu falei assim, eu dei tipo um tapinha assim na mesa, eu falei, gente, basta. A vida precisa caber na vida. E eu sou a louca do caderninho, né? E aí, na hora que eu falei essa frase... Ecoou dentro de mim de uma forma que quando eu desliguei com elas, eu fui pro meu caderno. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que é esse caber. Deixa eu olhar para esse caber aqui. E aí eu fui vendo que o caber estava surgindo para mim como um acrônimo. E eu me dei conta que esse acrônimo já era a compilação de tudo aquilo que eu desenvolvi em todos os meus trabalhos, que já vinha lá do Vencer Mulher, que eu trabalhei no Mães Equilibristas e que agora estava vindo com uma nova roupagem. Então esse caber, na verdade, ele é uma como se a gente estivesse fazendo uma contraposição, uma reversão do termo que a gente usa de eu preciso caber nesse contexto, que é essa coisa que a gente fica tentando fazer de se amoldar para caber nas expectativas, eu preciso me adaptar, eu preciso me amoldar para caber nas expectativas que foram colocadas por mim. Eu falei, não, o caber não é nada disso. O caber é você conseguir dizer não para o que você precisa dizer, para que a sua vida, a vida que você deseja ter, caiba na sua vida. Uma vida com sentido precisa caber na sua vida. É o tal dos limites? Estabelecer limites? Os limites, eles entram em uma dessa trajetória. Tá. Né? Porque aí eu vi o acrônimo surgiu. Então o C do caber é um ser de coragem. Coragem para quê? Para agir a partir do coração, para que a gente possa ter coragem de se incluir na equação. E essa é uma das coisas que eu falo muito para as mães. Você não precisa abdicar de si para cuidar dos seus filhos. E a gente nem quer que você pare de cuidar. Não é assim, então eu vou tirar deles para cuidar de mim? Porque também o medo do autocuidado é esse, né? Sim. As mulheres se sentem egoístas, do tipo assim, não, mas aí eu vou tirar do meu tempo em família, Não é sobre tirar. É sobre se incluir na equação, é sobre se considerar também. Então, do mesmo jeito que você é cuidadosa com seu filho, com seu marido, você também precisa ser cuidadosa com você, para que você possa transbordar na vida deles. Então, coragem para colocar esses limites, coragem para se olhar com esse carinho. Mas para eu ter essa coragem, eu preciso doar. Que é autoconhecimento autocompassivo. A gente falou da autocompaixão aqui hoje. Porque muitas vezes o que eu vejo com as mulheres é que assim, a gente tem o autoconhecimento, as mulheres são as maiores buscadoras de si. Elas buscam a cirurgia bariátrica porque elas estão querendo se melhorar, elas estão querendo evoluir. Elas buscam a saúde, elas buscam a terapia. As mulheres buscam. Até porque as mulheres eu vejo que elas não têm medo de fracassar. Nesse sentido, né? Elas querem melhorar, Elas querem melhorar. Elas não veem como, assim, uma fraqueza. Como uma fraqueza. Exatamente. Verdade. E aí, mas o que eu vejo? Quando a gente pega só o autoconhecimento, muitas vezes ele pode estar a serviço da autopunição e da autocrítica. Né? Quantas vezes a gente escuta? Vocês escutam isso também. Mas eu já sei disso, eu já sei tudo que você está me falando. Sei tudo que eu tenho que comer. Mas eu não consigo fazer. Eu não consigo. Então, poxa, o que está acontecendo que eu já sei tudo e eu ainda sigo caindo no mesmo lugar? Sim. E aí, muitas vezes, o que faz essas mulheres seguirem num lugar de descrédito pessoal. Eu sei, mas eu não confio em mim. Eu sei, mas eu não acredito que eu sou capaz de fazer diferente. Então, por isso que no livro eu trago muito essa questão do autoconhecimento alinhado à autocompaixão. Porque o seu autoconhecimento, ele não é para existir para te punir ou te fazer brigar consigo mesma. Tá vendo como eu sou? Exatamente. Não é um instrumento de crítica. Ele precisa ser experimentado a partir de um espaço autocompassivo. Legal. Então, qual é a dica que eu dou? É assim, como é que eu avalio isso? É que você seja capaz de falar com você como você falaria com uma amiga sua quando ela te liga precisando de cuidado. Maravilha, entendeu? Gostei. Né? Vou usar isso agora. Então, assim, gostei. Sua amiga te liga, você não bota ela lá no chão. Você vê que ela tá triste, você fala, onde é que você tá? Tô indo aí te ver, vamos tomar um café?
E muitas vezes nós somos aquelas que vamos lembrar a nossa amiga de quem ela é, quando ela mesma está esquecendo, né? Então isso é uma das coisas que eu trago no livro. Primeiro, a gente precisa de amigas assim, que nos lembram de quem a gente é quando a gente mesmo esquece, né, minha amiga? Peraí. Ai, gente, eu vou conseguir. Vocês entenderam? A gente precisa, e nós precisamos ser essas amigas para nós mesmas, né? Então esse é o A. Isso é treino, né? Isso é treino. Por isso que eu falo que a autoestima, ela não é uma coisa feita. É treino. É treino diário, entendeu? Não preciso ir lá fazer a minha musculação diária. E tem dia que você pode faltar, não pode? Gente, tem dia que a gente falta. Porque senão fica cansativo. cansativo. Tem que ir no crossfit, se eu quiser ficar musculosa, tenho que treinar. Eu também tenho que treinar todo o meu comportamento, emocional. gente, autocompaixão, tudo é autorrespeito, treinável. tudo é treinável. Né? Todos nós somos capazes de aprender. Total. E às vezes a paciente fala assim pra mim, ai, Tis, eu tô fazendo exercício, mas eu ainda não acredito. Tudo bem, segue praticando. Você não ganha músculo do dia pro outro. Você não foi na academia hoje e amanhã você tem músculo. Você precisa ficar um tempão sem ver o músculo para poder começar a ver o músculo. É assim com o nosso mundo emocional, com comportamento também. Então, gente, coragem. Vocês vão ter coisas novas no consultório. Então, é coragem, autoconhecimento com autocompaixão. B. Balancear com presença. Por quê? Eu tenho ficado farta dessa conversa da vida equilibrada. Eu tenho visto que essa conversa, uma das coisas que mais as pessoas chegam para mim, tanto no consultório quanto na mentoria, é assim, o que você precisa? Qual é a sua maior dor? Eu quero equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Deixa eu contar uma coisa para você que está escutando a gente aqui. Não existe esse equilíbrio. A vida é uma só. A gente não consegue se despedir da gente quando a gente está indo para o trabalho. E a gente também não consegue se despedir do trabalho quando a gente está indo para a nossa vida. A vida é uma só. Se eu sou tocada pela vida nesses diversos espaços, o que me tocou vai comigo aonde eu vou. Então, o que eu tenho conversado com minhas pacientes? E isso, para mim, tem sido uma nova máscara para o perfeccionismo entre nós mulheres, sabe? Então, a gente fala da vida equilibrada como se fosse agora o novo Eldorado. Então, agora o certo é ter uma vida equilibrada. Então, agora o certo é acordar às 5 horas da manhã. E se eu não dou conta dessas performances que me são apresentadas, lá vou eu de novo para comparação, me sentir aquém, me sentir ruim, ó minha autoestima. Lá embaixo da mesa. Sim. Entendeu? Então, o que eu tenho trabalhado? Gente, o que a gente precisa fazer? A vida vai ser assim. Tem horas que a gente vai precisar se dedicar mais ao trabalho e a vida familiar vai ficar um pouco mais prejudicada e daqui a pouco isso inverte. Sim. E a vida é assim. Então, se a gente faz um zoom out, assim, ó, e toma um pouquinho de perspectiva, a gente vê que tudo está sendo bem cuidado. Agora, tem horas que eu vou falar, família, segura um pouco as pontas, porque isso aqui está me pedindo muito, eu preciso voar aqui para que a gente possa se encontrar ali na frente com um pouco mais de estabilidade. E tem hora que eu vou fazer o contrário, trabalho. Isso aqui agora está me convocando. Agora, como que eu vou fazer essa escolha? A partir de um espaço de presença. Eu preciso saber quais são meus valores. Eu preciso saber quais são meus inegociáveis. O que são os meus inegociáveis? Porque essas coisas que seguram a gente no momento de crise. Porque às vezes uma emoção, rede também de apoio, rede né? de apoio. Por isso que eu acho que Total. sem terapia isso é muito difícil. Gente, é muito difícil. Sem terapia, sem rede de apoio, sem amigos. Um ambiente que te ajude Um ambiente nisso, que te né? apoie. É B, como chama B? Como é? O B é balancear. Balancear. Porque a gente precisa ir balanceando esses adorando aspectos isso. da vida. Sabe? Caber. E o E? O E, aí é a empatia. Né? E a empatia, gente, não é autocomiseração, não é ter peninha nem de você nem de ninguém. Aliás, a pior emoção que a gente pode sentir por alguém, inclusive por si mesmo, é a pena. Porque na hora que a gente sente pena por alguém, a gente infantiliza essa pessoa, a gente tira dela toda a capacidade e o poder, né? Então, o que nós precisamos sentir por nós e pelas outras pessoas? Empatia. Começa conosco na autoempatia. E então a gente transborda isso na vida das outras pessoas. E como é que é essa empatia, então? De um jeito bem simples. O que eu tô querendo dizer quando eu tô falando em empatia? A empatia não é querer você salvar o outro, não é querer consertar o outro, não é resolver o problema do outro, tipo, não, vem cá, fica aqui debaixo da minha asa que eu vou resolver pra você. Não é fazer. E nós mulheres temos o dom, porque fomos ensinadas a sermos tarefeiras e assumir pra gente problemas e responsabilidades que não são nossos. E aquela coisa eu vejo muito, né, isso nos meus pacientes, tipo, alguém,
um filho contando um problema e ela não sabe o que fazer e não fala, não, tá ok, só escute, só acolha. Exato. Né? Eu vejo muita Só empatia escute, essa ideia de acolher. Isso. Né? Eu falo, sabe o que eu falo, Marcela? Eu digo assim, ó, empatia é você estar com o outro. Ponto. Estar com. Você Sem não precisa julgamento. resolver, você não precisa julgar. Você não... É assim, ó, eu vou andar, eu vou caminhar ao seu lado. Eu não vou te levar na minha carconda. E Eu nem não vou- preciso te dar Eu nem solução. preciso te empurrar e nem te dar solução. O que eu preciso? Eu preciso ficar do seu lado. Gente, vamos falar a verdade aqui. A gente não precisa que ninguém solucione os nossos problemas. O que a gente precisa é de companhia para sentir que nós não estamos sós enquanto a gente soluciona os nossos problemas. A nossa maior dor é a solidão. Então o que a gente quer? A gente quer se sentir acompanhado. Nós somos seres gregários. A gente precisa das pessoas ao nosso redor. Não sei se isso já aconteceu com você, Tis. Eu falo isso pro meu marido às vezes, que assim, eu atendo um paciente, às vezes eu não falo uma palavra na sessão. Eu já falei isso pra você. Eu falo, Mário, não sei, eu não falei uma palavra na sessão e a pessoa sai assim, te elogiando e agradecendo. Eu falei, gente, mas eu não falei nada. Sabe que eu não falar uma palavra? Mas eu tava ali. Exatamente. Mas eu pensei Eu isso tava agora presente. também. Até como Eu nutricionista, estava ali gente. presente. Tava ali presente, eu tava ouvindo, sem com julgamento. escutativa, E o que ele interessada, Exatamente. curiosa, né? Eu acho que Isso. o bom profissional de saúde, inclusive, se destaca quando é exatamente isso. Eu vejo É isso isso. como nutricionista. Às vezes o próprio paciente dá as suas próprias soluções ali, falando Sabe sobre as tudo, questões da rotina, Você da percebe? alimentação. Eu não fiz nada, Mas eu sabe só quem é tô mais ali louco? com ele. Ele sai de lá falando assim, cara, a Mariana doutora Mariana resolveu me minha disse vida. uma coisa maravilhosa hoje. Não foi você que disse, foi ele. Isso é muito legal, Né? Gente, eu vejo diversas muito vezes meus legal. pacientes chegam no consultório e falam assim pra mim, Tisa, porque na última sessão, quando Você você me falou. disse isso, e eu penso assim comigo, Eu mesma não, né? eu não falei Fantástico. mas mas tá tudo bem. Que massa. Então você entende? Porque é isso, gente. Nós não precisamos nem dos nossos filhos, nem dos nossos maridos. Uma coisa que eu falo muito para as mulheres que acompanham é assim: não infantilize o seu marido. Não queira salvá-lo. Ele é um homem formado adulto. Deixa que ele se salve. Acompanhe. Se ele precisar da sua ajuda, ele vai pedir. Acolha. Acolha. E deixa ele fazer do jeito dele. Porque você percebe, dentro dessa questão da sobrecarga, eu já tô cansada. E a Aí gente você vai ainda exercer entra outro papel nessa de coisa ter que resolver. de ser tarefeira. Então, uma coisa que eu falo muito é assim, a vida não é útil, a vida não é só sobre ser útil. Nós, mulheres, a gente precisa aprender e se autorizar a descansar. A gente precisa se Adoro. autorizar a descansar, a ter tempos de pausa. E a ter tempos de descanso e pausa, não apenas depois que a gente já fez todo o check na nossa lista de Não afazeres. necessariamente. Não, no meio do processo. E Porque sem senão fica sentir parecendo- culpa, né, e sem Tisa? sentir culpa, porque fica parecendo que o Que é um descanso prêmiozinho, é um né? prêmio que eu vou ganhar depois que eu fizer toda a É. minha checklist. Não, o descanso é a condição É para que eu parte. dê conta de fazer as coisas. Isso, se eu não quero Sim, adoecer eu tô no caminho, terapeutizada, porque eu faço. né? Se eu não tô dando conta de descansar no caminho, eu vou quebrar, Sim. Eu não abro eu vou falir. Entende? Uhum. Então, o que é mais fácil? Eu fazer um trabalho preventivo de ir cuidando, de ir lapidando isso? Ou eu só vou descansar quando eu precisar quebrar? entrar em burnout. Entrar em burnout? Chegar numa obesidade que eu não vou mais dar conta? Sabe? Então, qual é o caminho? Percebe? A gente pode fazer. E aí entra o R. Tô O R curiosa. do caber. Aham. O R do caber é o recomeçar, é o recomeço, é a possibilidade ao recomeço. Porque, gente, como nós vivemos nesse mundo que tem nos ensinado que estar exausta, que viver nessa roda viva que a gente está vivendo, nos comparando, comendo coisas que não devíamos comer, tudo nessa coisa, a gente transformou isso, e você falou assim, a gente tem normalizado. A gente tem chamado de normal o que, na verdade, é uma normose. Eu falo disso no livro. O que é a normose? É a patologia da normalidade. Veja, se eu tô doente, isso é uma coisa minha. Agora veja, se a gente senta numa mesa e tá todo mundo doente, e tá todo mundo cansado, e tá todo mundo tomando medicação psiquiátrica, opa, peraí, então não é uma coisa minha.
Concordam? É uma coisa sistêmica. É uma epidemia. É uma epidemia. É uma epidemia, isso mesmo. Então, veja, se é uma questão sistêmica, a gente precisa olhar para isso sistemicamente. Sim. Né? Então, quando eu falo do basta, eu falo muito para as pessoas assim, eu boto até na dedicatória, que esse livro seja colo para você perceber que o que está acontecendo com você não é só seu, é nosso, mas que ele seja impulso também, para que a gente possa ter mais conversas como essa e para que a gente possa gerar transformação. Então, o R do recomeço é porque, gente, a gente vai tentar fazer tudo bonito e a gente vai olhar para essas coisas que nós estamos conversando, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também, e às vezes a gente vai cair no mesmo buraco. Várias e várias vezes, né? E o que a gente vai fazer quando a gente cair no buraco? A gente vai recomeçar. Tantas e quantas vezes forem necessárias. Percebi que me desbalanceei, percebi que fui parar lá, joguei o balde lá na coisa. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar me julgando, me culpando e me punindo porque eu joguei o balde, eu vou levantar, sacudir a poeira e vou lá. Buscar o balde e falar, pronto, eu vou recomeçar aqui agora. E se precisar de ajuda, não tem problema. Vou procurar. Isso vou tem buscar muito a ver ajuda. com quem volta a ganhar peso depois da cirurgia Exatamente. bariátrica, que fica com vergonha, que não procura ajuda, que fala, vou levar bronca do meu cirurgião, vou levar bronca do meu nutricionista, do meu psicólogo. E pior, então quem acontece isso e acha que fracassou, que é um fracassado. E não pode, então busque ajuda, isso não é problema. Tisa, onde que o pessoal... Aliás, parabéns, né, pelo livro. Eu acho que assim. Ai, gente, tem que ler. Necessário. É Como uma é que faz pra comprar? Como é que faz pra comprar, pra achar? Onde é que as pessoas acham esse livro? Bom, ele tá em várias livrarias, né? Tá. Então tá na livraria da Travessa, na livraria da Vila, mas ele tá na Amazon. Então você pode aí pegar o seu WhatsApp aí agora mesmo. Não consigo, Mariana. Vai. Gente, tem que ter sangue espanhol pra fazer isso. Ah, desculpa, eu vou... Você é Melendes? Não sou Melendes. Então tá na Amazon. Tá na Amazon, tá na Amazon. No Kindle também a gente consegue? Tá no Kindle, dá pra comprar, tá no Kindle, Olha tá que na Amazon. Pra essas férias, hein? Vale a pena. E também eu tenho alguns exemplares. Então, se você quiser comigo, quiser o meu autógrafo, você também pode me mandar um direct. que lindo. Qual é o Instagram. seu Instagram, Tisa? Tirza Reis Oficial, então é THIRZA Reis Oficial. E eu tô lá, tem no meu site também, tirzareis.com.br, e tá lá, né? Então, se quiser comigo diretamente, pode falar, mas tem na Amazon, tem em todo lugar. Gente, a Tisa tá envolvida em vários outros projetos. Não vai dar tempo da gente falar de Não tudo dá. que ela tá envolvida aqui. A gente vai ter que marcar o próximo. Não dá. Inclusive, a gente tem que falar de um outro patrocinador nosso. Eu quero que você ouça aí um pouquinho do WOW Pilates, que é um super patrocinador nosso. Roda aí. Oi, gente, o Papo de Bari tem o apoio da WOW Pilates, um estúdio que entende que cuidar do corpo é também cuidar da mente. Com 4 unidades em Brasília, o WOW oferece uma experiência completa. Ambiente acolhedor, equipe formada por educadores físicos e fisioterapeutas e um jeito de treinar que respeita o seu tempo, o seu corpo e o seu momento. Na WOW, é você quem encaixa o Pilates na sua rotina, com total liberdade para escolher seus horários e onde quer treinar através do aplicativo. Seja para recomeçar, fortalecer ou evoluir com segurança, o WOW é Pilates com um estilo de vida. Segue lá, @WOWPilates. Gente, a gente vai ter que terminar. Ah, não queria. Ai, Uma horinha só. É, uma horinha só. Tisa, Credo. se você pudesse deixar uma mensagem para todas as nossas ouvintes e seguidoras, né? Temos homens, vários homens também, mas Espero que a gente tenha homens ouvindo temos também. vários Precisamos. homens, né? Então, nesse momento atual, acho que o Basta é um livro também não só para mulheres, né? Eu acho que seria muito interessante os homens. Eu tava olhando aqui e falei assim, cara, eu vou pedir pro meu marido ler esse livro, Mas né? é Porque eu para acho todo que mundo que tá se sentindo assim. eu acho que isso é interessante. Gente, então, fala pra gente, dá uma mensagenzinha final para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos seguem. A gente tem fiéis escudeiros e muito obrigada. Ai, gente, essa é uma alegria. Eu continuaria essa conversa por várias horas, porque é sempre muito bom quando a gente tá junto, né? Quando a gente se encontra. As conversas sempre dão pano pra manga. Mas o que eu diria é assim, muitas pessoas me perguntam, Tisa, mas basta? Por que o livro é basta? Então eu quero contar para as mulheres isso e essa é a minha mensagem final. Muitas vezes a gente acha que dar um basta e por isso muitas vezes nós mulheres temos dificuldade de colocar limite, porque a gente acha que dar um basta é dizer não para o outro, né? E é a partir de um lugar de revolta, de
indignação. Então, como que eu vou dizer não? Vai ficar ruim para mim. E, na verdade, o basta não tem a ver com isso. O basta, ele faz parte de uma declaração identitária, onde, isso no estudo da ontologia, o basta é uma declaração que você faz para o mundo, é o mundo que você quer construir. E ele diz respeito a o que é a você se incluir na equação, a você dar valor à sua dignidade humana. Então eu digo um basta não contra o outro, mas eu digo um basta no sentido de bastar também. O que já me basta do lado de cá e que eu quero manter, e ao que eu preciso dizer não para que eu consiga sustentar o que eu tenho em mim. Então a gente vai dizer não ao outro, ou não a propostas, ou não a muitas coisas, porque a gente está dizendo sim e escolhendo um processo de eu dar conta de fazer aquilo que me é autêntico, aquilo que faz sentido para mim. Então perpasse esse olhar. Então meu desejo para você que está nos escutando hoje é que você seja capaz de se incluir na equação da sua vida. Que você entenda que cuidar de você não é tirar do outro, mas é você ser capaz de estar inteira para, a partir da sua inteireza, você transbordar na vida dos outros, na vida dos seus projetos, na vida do que você quiser ser. Que você esteja centrada para você poder construir com o outro, né? E não em detrimento de si. É isso que eu gostaria de dizer. Maravilhosa. Muito, muito obrigada, Tissa. Ai, gente. Ai, tô muito emocionada. Mas é porque é muito legal mesmo a gente falar sobre isso. E eu espero que você aí tenha aproveitado, tenha sentido o que a gente tá sentindo aqui. Essa nuvem aqui, muito bacana de amor. Muito amor. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Beijo. Um beijo. Gente, até o próximo. Tchau, tchau.